Em um jardim sereno, Jesus e Sun Tzu caminham lado a lado. O grande estrategista chinês observa a paisagem com um olhar calculista, enquanto Jesus mantém um semblante tranquilo. O contraste entre os dois é evidente, mas há respeito mútuo. Mestre Jesus dizem que é um homem de paz, mas a paz, como a guerra, é apenas uma estratégia. Para conquistá-la, muitas vezes, é preciso lutar. A paz verdadeira não nasce do conflito, mas da compreensão. A guerra pode trazer vitórias, mas nunca trará harmonia duradoura. E ainda assim, a história prova que aqueles que não se preparam para a guerra são subjugados. Um reino sem estratégia está fadado à ruína. Concordo que a preparação é essencial, mas há um caminho além da espada. O verdadeiro estrategista vence sem precisar lutar. Derrotar um inimigo sem entrar em combate, esse é o maior triunfo. Mas o que fazer quando o inimigo deseja guerra? Jesus, transforme-o em amigo. A maior vitória não é sobre os outros, mas sobre o próprio coração. És um homem sábio, mas também um idealista. No campo de batalha, palavras não vencem lâminas. No campo de batalha do espírito, a lâmina mais afiada é a verdade. A guerra nasce do medo e da ignorância. Ensine sabedoria, e não haverá necessidade de guerra. Sun Tzu cruza os braços, intrigado. Pela primeira vez, ele se depara com um mestre que vê a guerra não como um instrumento de poder, mas como um fracasso da humanidade. Sun Tzu encara Jesus com uma expressão séria, refletindo sobre suas palavras. Ele então se inclina ligeiramente, como se reconhecesse a sabedoria do mestre, mas ainda hesitasse quanto à aplicação prática desses ensinamentos. Mestre, como posso aplicar essa filosofia de paz em um mundo onde as nações estão em constante conflito? Onde os homens buscam poder e domínio, onde a guerra parece inevitável? Jesus, a paz começa no coração do homem, Sun Tzu. Cada ato de violência no mundo reflete a violência interna daqueles que a praticam. Se você deseja mudar o mundo, deve primeiro transformar a si mesmo. Transformar a si mesmo. Como a mente de um general pode ser elevada além da batalha? Como um homem pode lutar contra suas próprias sombras? A batalha interna é a mais difícil de todas. Mas se você tiver compaixão por si mesmo, poderá entender os outros. A verdadeira força vem da capacidade de perdoar, de compreender o sofrimento do próximo e agir não com raiva, mas com sabedoria. Sabedoria e compaixão. Mas se eu não agir decisivamente, não serei visto como fraco? Como posso conquistar sem fazer uso da força? A verdadeira força não é medida pela violência, mas pela habilidade de manter a paz, mesmo diante da adversidade. O fraco é aquele que cede ao ódio. O forte é aquele que escolhe a misericórdia. Então, a estratégia mais poderosa é a do não conflito? Sim. Vencer sem lutar é o maior triunfo. Vencer com amor e compaixão é transcender a própria guerra. Você pode conquistar a lealdade dos outros, não pela força, mas pela integridade de sua alma. De forma contemplativa. Há algo mais difícil de conquistar do que a lealdade? Até os guerreiros mais leais podem se voltar contra você. A lealdade verdadeira é uma escolha, não uma imposição. A verdadeira força está em ser fiel à verdade, ao bem, e a paz seguirá. Quem trilha esse caminho nunca estará só. Sun Tzu observa Jesus por um momento longo, considerando a profundidade de suas palavras. A guerra, que ele costumava ver como uma ciência exata, começa a parecer mais complexa e desafiadora do que ele imaginara. A conversa se intensifica à medida que Su reflete mais profundamente sobre a natureza da guerra e da paz. Ambos continuam caminhando sob a luz suave do entardecer, cada um absorvendo as palavras do outro. Mestre, tu falas da paz com uma profundidade que parece impossível de alcançar em um mundo repleto de conflitos. Como podemos convencer os homens a renunciar à violência quando ela parece ser sua única linguagem? Jesus, os homens buscam a paz da maneira errada, Sun Tzu. Eles acreditam que o poder está nas armas e na conquista, mas o verdadeiro poder está na mudança interna. A verdadeira força reside na capacidade de viver com humildade e na busca por reconciliar, não dominar. Então, você diria que o poder não reside no comando das tropas, mas na conquista da mente e do coração dos outros. Jesus, exatamente. O comando das tropas é passageiro. A conquista do coração é eterna.
Um líder verdadeiro conquista não pela força, mas pela sabedoria de suas palavras e pela força de seu exemplo. A verdadeira vitória é a vitória do espírito sobre a matéria. Uma vitória que não se vê, não se celebra com fanfarras. Como o líder pode saber que foi bem-sucedido se o sucesso não é medido por conquistas externas? Jesus. O sucesso de um líder é visto na paz que ele semeia. Se ele inspira compaixão, se ele ensina a servir ao próximo, se ele ajuda os outros a alcançar a verdadeira liberdade interior, então ele é bem-sucedido. A paz interna é o maior tesouro que um líder pode conquistar. Então, a estratégia mais eficaz não é a de derrotar o inimigo, mas a de dissolver o conflito antes que ele comece. Sim, e ao fazer isso, você também dissolve a luta interna em seu próprio coração. O primeiro passo para a paz mundial é a paz interior. O guerreiro que conhece a si mesmo, que não é dominado pela raiva ou pelo medo, se torna um farol para os outros. Mestre, você vê a guerra de uma maneira que poucos poderiam compreender. Talvez a verdadeira arte da guerra seja aprender a viver sem ela. Jesus. A arte da guerra, Sun Tzu, é um reflexo da arte da vida. O grande mestre não luta contra os outros, mas contra seus próprios impulsos. Quando a batalha interna é vencida, as guerras externas perdem seu significado. O silêncio se instala por um momento enquanto ambos digerem as palavras proferidas. Sun Tzu se sente tocado por essa nova perspectiva e, pela primeira vez, parece ver o mundo de uma forma diferente. A conversa continua com uma serenidade crescente. O sol já está se pondo, e a tranquilidade do ambiente reflete a mudança de tom na conversa. Ambos, agora mais próximos, continuam a caminhar como se uma jornada espiritual tivesse sido iniciada. Sun Tzu, com seu olhar aguçado, observa Jesus com uma curiosidade renovada. Mestre, ao longo de toda a minha vida, estudei a arte da guerra, buscando sempre a vitória. Mas o que me ensinas agora me faz questionar. Se a paz é a verdadeira conquista, qual é o papel do líder em um mundo repleto de incertezas e desafios? Jesus. O líder, Sun Tzu, não é aquele que impõe sua vontade aos outros, mas aquele que serve aos outros. O líder verdadeiro guia com humildade e amor, sabendo que sua maior missão é ajudar a transformar as pessoas para que elas mesmas alcancem a paz. Não é o poder sobre os outros, mas a força para despertar o melhor em cada ser humano. Pensando profundamente, então, você diria que o líder deve ser como a água, que se adapta, que flui, que suavemente molda a forma das coisas ao seu redor? Exatamente. A água não força, mas ela penetra em todos os espaços. O líder não deve ser rígido ou autoritário, mas flexível e compassivo. Ele deve ser como a água, capaz de suavizar até os corações mais endurecidos. Sua verdadeira força está na sua capacidade de se adaptar e de transformar. E como o líder pode manter sua força interior, mesmo em tempos de adversidade? Como ele pode lidar com a dúvida e o medo que surgem diante de um mundo tão incerto? Jesus. O líder, como guerreiro interior, deve cultivar a fé. Fé não em algo externo, mas fé em si mesmo e no bem que pode fazer. O medo é uma ilusão, criado pela mente, e a dúvida surge do ego. Quando o líder age a partir de seu coração puro, com a intenção de trazer o bem para todos, ele supera o medo e a dúvida. A fé é a força que o move, mesmo diante das maiores dificuldades. Mestre, vejo agora que, apesar de nossos caminhos parecerem diferentes, há uma mesma essência em tudo o que falamos. A verdadeira guerra não é contra o inimigo externo, mas contra as batalhas internas que travamos todos os dias. Jesus. Sim, Sun Tzu. A verdadeira vitória está em conquistar a si mesmo, em ser capaz de viver em paz com sua própria alma. Quando a guerra interior é vencida, a paz se espalha para o mundo exterior. Um líder que cultiva paz interna transforma o mundo ao seu redor. Então, a maior estratégia não é a de conquistar terras ou povos, mas de conquistar corações? Sim, Sun Tzu. O verdadeiro líder conquista corações. Ele não busca dominar, mas elevar os outros, e ao fazer isso, cria um legado eterno. O líder que semeia amor e compreensão nunca será esquecido. Seu impacto será sentido em cada vida que tocou. Agora entendo. A vitória sem luta, a paz que se espalha sem força e o líder que não governa, mas serve. Mestre, suas palavras mudaram minha visão sobre tudo o que eu acreditava ser verdade.
O caminho da paz não é fácil, Sun Tzu, mas é o caminho que leva à verdadeira liberdade. Um homem que escolhe a paz, mesmo diante das mais difíceis batalhas, é aquele que alcança a vitória eterna. O som do vento suave e o brilho das estrelas no céu parecem acompanhar o fim dessa conversa transformadora. Sun Tzu, o mestre da guerra, agora carrega consigo uma nova perspectiva, a de que a verdadeira arte da guerra é, na verdade, a arte de viver em paz. Com um último olhar para Jesus, ele se despede, agora mais leve, mais sábio e mais em paz consigo mesmo.